Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Caras. Hoje a gente tá fazendo esse especial Dia dos Pais e eu vou logo falando o nome dos filhos, que aí vocês vão entender de que pai que eu estou falando. Ravi e Lua. Vocês estão ouvindo? Todo ano ele tá aqui comigo, Eli! A gente sempre se encontra uma vez por ano, gente. É incrível. E é exatamente no nessa Dia data. dos Pais. A gente tem que mudar essa rotina. Não, eu acho que todo mês você poderia vir. Não. Porque eu sei que todo mês tem coisa acontecendo na sua vida. Não, porque a nossa vida não é nem um pouco monótona, né? A rotina é maluca. Muita né? coisa acontece, né, Eli? E é muito legal você falar assim, eu vou falar os nomes dos filhos pra você saber quem ele é. E é verdade, né? Quando a paternidade, a maternidade faz isso. Porque você deixa meio que ter uma identidade própria. Sim. E vira pai de fulano. E não é só pra quem é famoso. Eu percebo que Pra todo mundo. Pra quem também, por exemplo, não tem a vida pública e tudo mais, eu chego, quando a gente fala do nosso condomínio ali, eu vou me referir, por exemplo, ao meu vizinho, o pai da Liz, o pai da Cecília. Entendeu? Porque é exatamente assim. Não, eu nem sou mãe, eu sou mãe de pet. E me conhecem como a mãe da Maju. Então. Que é o nome da minha cachorrinha. É assim mesmo. Então, assim, pra vocês terem uma ideia. Mas é um título ótimo. E eu não é? amo. Inclusive que quando, às vezes, a minha assessoria fala assim, o pessoal perguntou como você quer. Você fala, pode colocar pai da Ravi, pai da Lua, pode colocar Maria da Vitube, não tem nenhum problema. Pode colocar, porque é o título que eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da família que eu tenho construído, entendeu? Então é uma coisa que eu amo. E é legal, Eli, a gente tá aqui todo ano, porque eu sempre falo sobre a sua transformação como pai. Eu acho que hoje a gente vai falar sobre isso, porque teve uma transformação aí, de um ano pra cá. Porque Muita. da última vez que a gente se falou, a gente tava falando sobre a gravidez da Vi, né? Porque o Ravi ainda tava ali no forninho. Sim. E aí, Ravi nasce, tem toda uma questão acontecendo, um momento tão difícil na vida de vocês. Sim. Me conta o que mudou nessa paternidade. Existe. Primeiro porque hoje em dia eu tenho uma percepção olhando pra trás, perto de todos os fatos que aconteceram. Quando a Lua nasceu, foi a primeira transformação. Então, na verdade, eu estava aberto à transformação. Eu estava me permitindo viver algo e ser transformado pela paternidade. Porque a paternidade, o homem precisa querer. Ele precisa estar aberto a essa transformação, senão não acontece. Se não existir esse movimento interno do homem, falar, não, estou disponível, estou disposto a viver isso e não ir fechado, a transformação não acontece. Eu tenho essa percepção. Então foi a primeira. Então eu me descobri pai na Lua. Então com a Lua eu me descobri um pai. Uma coisa que eu não achei que eu conseguiria na vida ser. Eu falei, nossa, eu tô sendo pai, isso é ser pai. Que gostoso ser pai, né? E o que eu falo sobre descobrir ser pai? É o cuidado, é a proteção, meu Deus, esse ser é bem, sabe, tem um pedaço de mim. E essas descobertas diárias é muito gostoso, porque você literalmente aprende a ser pai. Você não nasce sabendo ser pai, né? É no dia a dia. Então essa foi a primeira transformação. Com o Ravi, eu já era pai. Então eu já sabia ser pai. Eu já tinha mais ou menos os medos que eu tinha na Lua, eu já não tinha mais com o Ravi, porque como foi muito próximo, estava muito fresco na minha cabeça, né? Então você já tinha uma ideia como você ia agir com o Ravi, já tinha. né? Só que aí teve toda essa questão que a gente não imaginava, que nunca vai imaginar, que ia ter, que foi com o Ravi. O Ravi ficou internado, foi um processo muito difícil. E aí eu me descobri um outro Eliezer. Um Eliezer, talvez, eu acho que, na verdade, eu nem me descobri. Eu acho que eu fui revelado mesmo. Que foi a minha busca e a minha fé. Então, eu sempre acreditei em Deus, mas a paternidade, o momento que o Ravi nasceu, eu, de fato, fui atrás da minha fé e desse meu encontro com Deus, dessa minha intimidade com Deus. Então, são coisas diferentes, mas elas são complementares, entendeu? Então, os meus 2 filhos me ensinaram a ser um pai melhor, ser um homem melhor, um ser humano melhor, nos momentos que deveriam ser, entendeu? Não foi fácil, eu acho que a gravidez do Ravi, a gestação do Ravi, foi uma gestação difícil, que a Vi, quando a gente estava conversando, eu me lembro que ela tinha acabado de passar por 2 deslocamentos. Então eu lembro que eu falei com você, vai ser uma gravidez mais slow, não vai ser igual da Lu, ela vai ficar mais quieta, a gente vai ter um pouco mais de cuidado, porque teve 2 deslocamentos na sequência e tudo mais, de placenta, né? E aí aconteceu no Ravi, aconteceu com ela, a Vi também
Enfim, aconteceu muitas coisas ali naquele Com você período. também aconteceu. Comigo também, foi uma sequência. Eu fiz um cateterismo, 2 dias depois o Ravi nasce, um dia depois que o Ravi nasce, a Vi vai pra UTI, fica uma semana com risco ali, né, porque teve a hemorragia. A gente vai pra casa agora, meu Deus, acabou tudo isso. Não, volta pro hospital, mais 19 dias com o Ravi internado, e é quando eu encontro Deus ali. Então, e aí eu me convido, aí muda tudo. Gente, é muita coisa. Por isso Aí que eu muda falo, tudo. gente, em um ano. Acontece Por muita isso que a gente tem que coisa. fazer entrevista a cada mês, porque a cada mês tem novidade na vida do Zeni, tá? Só pra ter uma noção, né? Ó, real, assim, eu fico feliz, na verdade, dessa mudança, porque são sempre mudanças muito boas. Sim. A gente já vai falar sobre a sua conversão, porque eu também sou cristã, e aí quando eu soube, eu falei, meu Deus, a gente vai ter muita coisa pra conversar. Isso é muito legal. Mas antes, nesse momento, né, ali com o Ravi internado, a Vi também passando por um puerpério, teve essa questão dela ir também pra UTI, ela perdeu sangue, não foi isso? Como que foi pra você, como pai, como marido, e também como um influenciador? Porque a vida de vocês, no final das contas, ela fica exposta ali pras pessoas. Sim. E um momento muito difícil, como que foi lidar com isso? Então, nas duas situações, tanto a Vi indo pra UTI por conta da hemorragia que ela teve, e a internação do Ravi, foi uma coisa que a decisão nossa era manter pra gente. A gente primeiro, não significa que a gente não tinha pretensão de contar, mas eu acho que a gente iria contar depois que passasse. Sim. Porque tanto eu quanto a Vi, a gente acredita que, tipo, eu sei que no mundo, a internet, ela tem muito mais coisas boas, energias positivas, do que energias ruins. Sim. Tá? Inclusive, eu vi isso na internação do Ravi. O Brasil inteiro orando pelo meu filho foi emocionante. Isso porque eu nunca orei por ninguém, eu nunca tinha orado por ninguém. Né? Então, ver o tanto de gente torcendo pelo meu filho e sem conhecê-lo, sem saber de nada, foi muito emocionante pra mim. Tanto que depois essa minha teoria até caiu por água abaixo. Mas naquele momento, o nosso medo era, a gente vai contar e tem gente que deseja mal e tem gente que faz coisas negativas. A gente não tá precisando de energias negativas nesse momento. Vamos manter esse momento pra gente. Depois que passar, a gente conta e a gente tem um controle da narrativa. Só que nas duas ocasiões, fugiu, não foi a nossa decisão, acabou vazando. Né, porque nós estávamos no hospital, e aí as pessoas comentam. Eu lembro que teve um áudio que vazou no Twitter e tudo mais, de uma enfermeira que falou: a Vitube tá indo pro UTI. E aí, não teve muito jeito. A gente falar pra também acalmar as pessoas que gostam da gente, né? Então eu comecei a vir publicamente pra falar: gente, calma, tá tudo bem. Entendeu? A Vi foi, mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. Porque eu também não queria que o negócio desandasse todo. Pra ser muito honesto, nesse momento, como influenciador, eu esqueço o meu papel de influenciador, porque minha cabeça estava em outro lugar. E eu acho que como pai, como marido, o meu lugar foi, eu preciso ter uma sanidade e uma estabilidade emocional, porque sou eu aqui, o pilar, né, o alicerce. Sou eu que tô aqui, porque não pode ficar mais gente. Então sou eu que tô aqui. Quando o Ravi internou, eu achei que havia desmoronar, e não, havia muito forte. Né? Havia uma rocha. Porque ela só foi desmoronar depois de 19, 20 dias, eu acho, que estávamos em casa, o Ravi seguro, bem e melhorando. E eu acho que aí que a adrenalina dela baixou, que ela falou assim: agora eu vou me permitir sentir. Entendeu? E aí ela ficou mal, o depois. Mas na hora que o negócio tava lá, você olhava pra ela assim: você não tá com o filho do jeito que tá. É que ela tava firme, tava forte. E ela ia junto com o médico, e você não olhava pra ela, não chorava. Ela não amolecia, ela não era frágil. Pelo contrário, você olhava pra ela parecia um leão, assim, tipo que, vamos juntos, todo mundo. Legal. Isso foi foi uma surpresa pra mim, porque havia uma menina desse tamanho, né? Sim. Ela é baixinha, novinha, então é legal. Não vou dizer que foi legal, hoje em dia foi legal. Mas foi bonito, né? Foi bonito ver a Vi saindo desse papel de menina por uma grande mulher, uma mulher com muita força, com muita vontade, uma grande mãe, entendeu? Que ali ela tava sendo mãe o tempo todo. E até me emocionando falar disso. Legal. E aí, então foi isso. Então o meu papel nesse lugar é tipo, eu preciso
ter estabilidade e ser a base da minha família, né? Nesse momento. Porque se a Vi cair, se a Vi desmoronar, eu preciso estar com ela. Mas eu também preciso estar fora por causa do Ravi. Então, se os dois desmoronarem, se todo mundo desmoronar, a família toda desmoronar, como é que vai ser? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque eu já tinha entendido naquele momento que ia ser um processo longo. Quando a gente entra e eu falo, tá, quando a gente sai? Não, a gente não tem previsão pra sair. E vai passando os dias e o negócio vai piorando. E vocês não vão sabendo o que tá acontecendo. Exatamente, porque não tinha diagnóstico. Eu sei que quando saiu na internet, a gente falava, não tinha diagnóstico, as pessoas duvidavam do que nós estávamos falando, tipo, eles sabem sim, não quer contar, não tinha mesmo. Os médicos não davam, o médico dava hipótese disso, hipótese aquilo, aí vamos investigar a hipótese, mas para investigar para um bebê é tudo delicado, então você tem protocolos, não é tipo, vou investigar e no outro dia já tem a resposta, tem que ver como a criança vai reagir naquele protocolo, porque o diagnóstico vem de acordo com a reação ao protocolo que está sendo aplicado, porque a criança não consegue falar se está doendo, entendeu? Exato. Então tudo é um processo muito longo, vários médicos vendo o nosso filho, enfim. E os exames que você estava me falando, que os exames mostravam uma coisa, o Ravi estava tranquilão. Os médicos, quando chegavam e viam o Ravi ali, falavam, não tem como esse raio... A gente acompanhava a evolução do caso dele pelo raio-x, que mostrava o intestino, né? E aí, tipo, não tem como esse bebê na minha frente, que tá aqui, ter esse raio-x. O bebê com esse raio-x tinha que estar barriga estendida, uma barriga estendida, porque tá muito grave essa quantidade de gases que tem aqui, quase perfurando o intestino, né? E ele tá perfeito. Aí fazia os exames clínicos dele, que é o sangue, para ver se estava tudo estável, tudo mais pressão, e tudo perfeito. E aí o médico falava, ele só tá internado porque eles têm raio-x, porque se você olhasse pro Ravi, o Ravi não tem nada. Tava bem. Era um bebê saudável, só tava sem comer, tadinho. Ele chorava, era de fome. E ainda saiu mais gordinho do que... Saiu, ele ganhou peso. Por incrível que pareça, ele ficou 19 dias sem comer e ganhou peso lá. Cara, que isso eu acho que realmente é um milagre, assim, né? Quando a gente fala dessa situação toda, é muito entendível por que você teve essa conversão. E eu queria até entrar nesse assunto, porque você estava falando pra mim aqui, né, de que, nossa, se a gente for analisar a minha trajetória desde lá do BBB, que é o que a gente conversa, né, desde que a gente começou a fazer essas entrevistas, se a gente analisar a trajetória até aqui, era impossível disso acontecer pela sua escolha, digamos assim. Sim. Me conta como que aconteceu isso, assim, como que foi ter esse encontro, se converter e ter essa mudança de vida também. Então, foi exatamente nesse momento do Ravi. Nós estávamos no hospital, os médicos falavam que, tipo, não sei o que fazer com seu filho. Eu não sei. A gente dá ele não responde como eles achavam que era uma coisa, dava o tratamento, o protocolo. Ele não respondia, tipo, aí descartava essa coisa. Então a gente não sabe. Tudo que a gente podia fazer, a gente já fez. Então a gente não sabe o que o seu filho tem. Porque o seu filho é de um jeito, os exames estão de um jeito, ele está de outro. Então a gente não consegue entender. Então, como essa era uma opinião quase que unânime dos médicos, ele falou, tem algo além do que a gente está conseguindo ver. Então é algo sobrenatural. Vou chamar de sobrenatural. Tem algo sobrenatural aqui. Então, assim, a doença não é só a doença. Está acontecendo isso aqui por algum motivo. E aí, nós estávamos super fragilizados. E aí eu falei, cara, eu já entendi, Deus. Teve um belo dia, falei, já entendi. Eu nunca conversei com você assim, eu acredito em você, mas, por favor, me fala o que é. Eu já entendi que você quer alguma coisa, eu já entendi que tem algo que os médicos ali não vão conseguir me lidar, mas fala então, seja claro comigo, né? E aí aconteceu, ele se revelou pra mim. E quando ele se revelou pra mim, eu nunca tinha vivido uma experiência dessa. Eu não sabia o que era Deus se revelar pra mim. Porque a gente escuta as pessoas falando, Deus falou comigo, Deus se revelou pra mim, Deus se mostrou pra mim. E toda vez que eu escutava um relato desse, ou eu imaginava algo muito filme, tipo uma luz vindo, um sonho, entendeu? Eu imaginava, tipo, deve ser isso. Ou senão, às vezes até, não é que eu duvidava, mas eu achei, a pessoa tá tão fragilizada, que pela fé dela, a mente dela cria esses artifícios meio que pra confortar a fragilidade dela naquele momento.
E aí, nisso, eu sempre pensava. Então, eu sempre tinha uma explicação lógica pra isso, quando alguém me contava. E até que eu vivi isso. E aí, quando eu vivi isso, na noite que eu vivi isso, eu falei... é isso que tá acontecendo? É Deus falando isso? É Deus falando comigo? É isso? E aí, eu não acreditava. Eu meio que, tipo... é isso que tá acontecendo. Aí eu fui dando conta do que tava acontecendo ao longo que tava acontecendo, porque eu não acreditava naquilo. Não é que eu não acreditava. Eu falei, eu não sabia como era como viver isso, viver né? isso. Então foi muito especial nesse dia. E a partir desse dia eu falei, não tem outro caminho. E aí eu tive essa percepção de olhar pra minha história, pra minha trajetória. Eu falei, meu Deus, olha, eu nunca quis entrar no Big Brother. E eu entrei no Big Brother. Eu nunca assisti o Big Brother, entrei no Big Brother. Aí eu saio do Big Brother, vou até o final, saio do Big Brother. E aí durante o Big Brother tem uma famosa, muito famosa, que torce por mim. Talvez a única famosa que torce por mim. E eu não sei de nada. Aí eu saio do Big Brother. Aí, por ironia, por coincidência do destino, a primeira pessoa que eu conheço é essa famosa. E aí, beleza. Aí a gente começa a se relacionar. E aí, em menos de 2 meses, grávida. Meu Deus, mas eu namorei 10 anos. Antes do Big Brother, eu tava casado, morando 2 anos com a menina. E nada disso da gravidez. E agora grávida. Então, assim, aí passou, viveu, deu tudo certo. Então, assim, não tem como olhar pra minha história e falar que essa sequência de fato é uma coincidência. Parece uma novela escrita pelo Manuel Carlos. Porque é muito certinha. Entendeu? Tudo se encaixa, não tem nada fora do lugar, assim. E dá certo. Qual a probabilidade de eu e a vida dar certo? Porque a gente acabasse de conhecer, a gente ficou grávido com 2 meses. E éramos 2 estranhos. Na verdade, a gente tá no processo de se conhecer ainda. Porque em 2 anos ninguém conhece ninguém. Você concorda comigo? É verdade. E foi tudo full time. E assim, qual a probabilidade disso dar certo? Não tem nenhuma probabilidade disso dar certo. E aí eu comecei, eu falei, cara, Deus esteve aqui o tempo todo. Era Deus me mostrando o tempo todo, tipo assim, cara, presta atenção, eu tô aqui. Sou eu tô aqui montando a sua família. Eu mexi tudo pra vocês se encontrarem. Eu mexi tudo pra formar a família de vocês. Eu gosto, eu tenho tipo, vocês foram escolhidos a dedos por mim, pra mandar uma criança, tipo, presta atenção, eu tô te dando vários indícios, e você não foi. Então, assim, se não vai no amor, vai na dor. Vai na dor. Porque eu tenho pressa com vocês, entendeu? Sim. Vocês têm um propósito muito maior desses que vocês estão achando que é. Vocês estão achando o quê? Que é só ter uma criança e, tipo, tá tudo aleatório, é coincidência. Não é. Tem um propósito muito bonito por trás disso tudo. E eu tô nisso. Então, mas só que Deus, ele não escancara a porta, né? Deus não dá um chute na porta. Deus não faz isso. Deus, ele precisa ser convidado. Tipo, olha, entra, vem, olha aqui, é verdade. Deixa eu buscar intimidade com você. E aí, quando ele entra, ele faz o propósito. E aí eu me converti, a Vi se converteu, né? Logo na sequência, na verdade, a gente aceitou Jesus. E olha só, porque como não é coincidência, a Vi 19 dias internado, depois que Deus se revela pra mim, eu tava nesse mesmo dia, no dia que ele revelou pra mim, eu estava indo pro hospital fazer a troca com a Vi. E aí eu fiquei muito nervoso, porque eu tava, meu Deus, o que tá acontecendo? É isso que é Deus falar comigo. Então eu fiquei muito nervoso. Eu não sabia como reagir àquilo. Tipo, pra mim era tão sobrenatural aquilo, e eu, tipo, caiu tanto por terra as coisas que eu achava na minha vida, que eu fiquei nervoso. Eu chorava, eu tremia, parecia que eu tava, não sei se é uma crise de ansiedade, até hoje eu não sei o que eu tive naquele carro. O meu motorista, o Cassiano, ele acha que, tipo, assim, aconteceu alguma coisa com o Ravi. E ele, sabe, tipo, do nada ele começa a fazer isso, eu tremi inteiro no carro, assim, E aí, tipo, ele encosta o carro e ele só fala assim, ele nem sabe, sem saber o que estava acontecendo, ele falou assim, Deus falou agora comigo, pediu pra te convidar pra ir na minha igreja. Caraca, ele... Exatamente, tipo, E naquele momento... Se ele falasse assim, Deus falou agora comigo e pediu pra você se jogar nesse bueiro aqui, eu teria me jogado. Porque estava acontecendo naquele momento, e ele fala, Deus falou agora comigo, Deus... E eu, Tipo, como é que ele sabe que Deus é Deus, entendeu? Eu não tinha verbalizado que o Deus estava falando comigo, até porque eu tava num processo de entender ainda o que estava acontecendo. Tava bem interno pra você, né? Não tinha eu ainda tava raciocinando, eu ainda tava assimilando o que estava acontecendo, esse processo todo. E eu olho pra ele, eu só falo, vou. Se ele me fala, eu não perguntei religião, eu não perguntei nada, só falei, vou. E aí, isso era uma segunda-feira de noite. Naquele domingo,
Na segunda-feira eu fui na igreja dele, que é a igreja que eu frequento, então eu não sabia de absolutamente nada. Eu era totalmente desligado e a par desse mundo de religiosidade, religião, até porque eu tinha, na verdade, eu ainda tenho uma opinião muito forte sobre religião, porque eu acho que religião é uma coisa e Deus é uma coisa e outra totalmente diferente. Também. Deus é acima de todos e, tipo, as pessoas misturam muito, eu sei que são correlacionadas, mas não tem nada a ver, você entende? Às vezes as pessoas adoram a religião e esquecem que Deus… Exatamente. Às vezes a galera tem muita galera aí que tá muito no versículo, lendo muito a Bíblia, muito pautado no versículo, gosta de apontar, mas esquece que o princípio básico de Deus é amor. É amor pelo próximo. E isso a pessoa não tem. Enfim. E aí, nisso, eu fui na igreja, e nesse dia na igreja eu aceitei Jesus. E aí, isso no domingo. Quando foi na terça-feira, a notícia, Ravi vai ter alta no dia seguinte. Caramba. Então, assim, isso mostra pra mim que, tipo, era isso. Aí nisso, eu começo a entender um pouco melhor que, tipo, tem um propósito por trás disso tudo. Então, agora, e Deus foi me mostrando isso ao longo, aos pouquinhos, Deus foi me mostrando. Enfim, e aí eu comecei, dei início a essa caminhada em busca de intimidade com Deus. É um processo, né? É um processo que todo dia eu aprendo alguma coisa. E para esse ano, por exemplo, no começo eu falei assim, meu objetivo esse ano é isso. É buscar intimidade com Deus, ficar sob a graça de Deus. E tem muita coisa que a gente faz, e coisas que a gente não sabia, que não vou chamar que tá errando, mas coisas que a gente vai aprendendo. Sim. Né? A gente vai aprendendo a ser cristão, vai muito além do que as pessoas falam, que é só saber ler ali, ver a Bíblia e seguir ali. Tem muitas coisas por trás disso. E eu tô nesse processo de buscar intimidade com Deus, de me tornar um homem melhor, um pai melhor, um ser humano melhor, e realmente um cara que segue a Deus. Eu só quero seguir a Deus e estar sob a graça de Deus, entendeu? Legal, fico muito feliz, de verdade. Fico feliz porque realmente é uma mudança assim, muito válida e é algo que modifica muito uma família, né? Porque aí começa toda a questão de criação, que aí a criação também vai mudar, vocês vão começar a ensinar coisas sobre Deus pra Lua, pro Ravi. É muito legal vocês falarem pro Ravi que o Ravi tem um testemunho. Sim, isso é muito legal. Ele já nasceu com um propósito maravilhoso. Incrível. A Lua, como que a Lua ficou nessa situação toda, assim? Ela sabia o que estava acontecendo? Hoje ela entende que o Ravi ficou internado, que ele tá melhor? Então, a Lua é uma criança extremamente perceptiva e sensitiva. Ela percebe tudo. A Lua, quando a gente tá triste, eu não sei nem explicar. Eu nem sei se todas as crianças são assim. Mas ela, desde o começo, ela sabia o que estava acontecendo com o irmão. Ela não sabia da gravidade, né? Mas ela sabia que o irmão estava internado, ela sabia que os pais estavam muito tristes, e ela ia todo dia. Nós ficamos muito no hospital por 19 dias, então meio que nosso contato com ela era pouco tempo. Então a gente tinha mais os relatos da babá. Então ela pegava a nossa foto, mamãe, papai, hospital com o irmão, ia no quarto do irmão, entendeu? Nos últimos dias, ela ficou doente. Caramba. Ela ficou doente, mas eu acho que ela ficou doente por falta nossa. Ela absorveu isso também, né? Teve febre, teve diarreia. Então, tipo assim, ela ficou doente inexplicavelmente. E ela teve essa percepção que o irmão estava internado, alguma coisa acontecendo. E ela é super protetora e cuidadosa com o irmão. Quando a gente voltou pra casa, é muito engraçado isso, que quando ele chorava no quarto, ela falava, papai, cuida do irmão. Entendeu? Ela que mandava, vai lá, que ele tá chorando. E aí ela queria ir junto, e ela abraça, ela tem é muito bom, acho que talvez a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida toda é o que eu tô vivenciando hoje na minha casa. É que ver o amor entre irmãos acontecendo. Porque ela chega, ela abraça, ela pergunta dele, e às vezes ela na cara dela, ela fica… E aí você acha que é raiva? Não, é porque eu acho que ela tá tentando lidar com esse sentimento de fofura, que ela dá pra ver na cara que ela quer pegar e quer apertar ele, igual a gente fica, como sabe? Todos nós, porque eu tenho muita vontade de apertar o Ravi. Então é muito gostoso. Essa introdução, vou chamar de introdução, iniciar nossos filhos pra falar de Jesus e tudo mais, já começou a acontecer com a Lua. Legal. Então a gente lê pra ela, a gente tá nas historinhas ainda. Então a gente lê pra ela histórias bíblicas, e livros infantis, né? Tem uns livrinhos assim, então o livro da Arca de Noé, a história de Noé, a história de Davi. Então a gente vai lendo com ela aos poucos não, porque ela gosta de ler, ela gosta de pegar os livrinhos. Então a gente vai lendo com ela, explicando quem é Jesus?
Você já sabe que papai já falou pra você que Jesus é isso. Teve a Arca de Noé, então a gente vai contando a história, assim, é muito gostoso. Quando eu fiz o Legendários, e eu falei pra ela que o papai vai encontrar Jesus, o papai vai no encontro com Deus, tudo mais. E aí, nisso, quando eu voltei, e aí, papai encontrou Jesus, entendeu? E aí é muito gostoso, porque a gente já tá construindo isso com ela. E eu acho isso muito importante, né? Legal. Quando isso aconteceu, hoje em dia, a gente colocou tudo. Depois que a gente colocou o nosso casamento, nosso relacionamento, também colocou Deus dentro dele, né? Na frente dele, pra comandar, a minha relação com a Vi melhorou muito. Legal, isso seria uma coisa que eu ia perguntar pra você. Como é que ficou essa... Melhorou muito a nossa relação. Porque vocês já eram muito parceiros, então ficou mais ainda. A gente era muito parceiro, só que a gente ainda ajustava pontos de conversa. Então, por exemplo, relacionamento é diálogo. Então, a gente tentava... nos problemas. Tô falando de problema, né? Não tô falando da vida, da parte boa. Mas os problemas que a gente tinha, ainda assim, na hora de conversar, imagina que cada um queria estar certo. Entendi. Não entravam num denominador comum, assim. Vocês tinham opiniões. Na verdade, a gente, as brigas, vou chamar assim, as discussões terminavam sem resolução. Entendi. Porque, ela tinha um argumento dela, eu tinha o meu, e ninguém abria mão do argumento. Então, às vezes, a gente escolhia, então, não vai mudar, então vamos passar pro próximo, né? Nosso casamento é mais importante que isso. Então, é isso meio que a gente não resolvia não resolvia o problema. A gente só ignorava aquele problema. Então, depois disso, eu acho que depois que Deus entrou na nossa vida e tudo mais, a gente começou de fato a pensar, hoje em dia eu posso te dizer, hoje em dia a gente pensa como uma unidade. Legal. Entendeu? Como uma família. Porque a gente aprendeu a conversar, a gente entendeu o seguinte, que a nossa relação, a nossa casa, entre nós dois, eu posso ter ego com você, eu posso ter ego com a minha equipe, com a minha assessoria, tudo bem, mas aí eu posso ter ego aí, porque envolve outro, mas com a minha mulher, dentro da minha casa, com meus filhos, eu não posso ter ego, né? Porque senão vira um ringue, vira uma batalha, vira é um lugar que tá os dois duelando pra ver quem tem razão, e no final, mesmo que um ou outro saia ganhando, ninguém ganhou, todo mundo perdeu. Exato, todo mundo é afetado, vai estar ferido, vai ter briga, vai ter discussão, né? Nesse fight de mostrar, eu sou a razão, você tem razão, eu tenho razão, opa, ganhei, eu tenho razão. E aí eu fico me sentindo, mas cara, o desgaste que teve pra família, pro casal ali... Não vale a pena, né? Todo mundo saiu perdendo. Então, isso, terapia me ajudou a me mostrar muito. Então, eu comecei a fazer terapia, porque hoje eu tenho a dimensão que boa parte desses embates, desses duelos, era da minha parte, entendeu? Porque havia, eu prefiro ter paz do que ter razão. Havia sempre dessa. E eu falava, não, a gente tem que resolver esse problema, entendeu? A gente não pode deixar isso pra frente. Mas eu fazia isso sem perceber que eu tava transformando nossa relação nas discussões num duelo. E não era pra ver quem tava certo ou não. No final, né, independente de quem ganhasse ali, a gente perdia. Perdia como família, como casal, enfim, como muita coisa. E aí isso mudou. Mudou muito. Com a conversão, com a presença de Hoje em dia a gente sabe conversar perfeitamente e é muito gostoso ver isso, né? Porque eu acho que a Vi até tinha um pouco de medo de falar as coisas pra mim, porque é eu já sei a opinião dele, e aí vai ser um desgaste, então eu prefiro guardar pra mim. E eu acho que entre nós dois, se a gente quer ter uma relação com longevidade, a gente não pode ficar guardando. A gente tem que deixar claro que o diálogo, né? O dia a dia ali, porque senão realmente não vai pra frente. Agora, é legal você falar sobre essa parceria, porque assim, vocês estão com vários projetos com, né, a turma. Eu queria entender como que tá funcionando esses próximos projetos. Eu vi que a Vi ficou um tempinho fora. Ficou. Você fez uma recepção pra ela muito legal agora. Tá vindo um live action aí. Vem. Também tô sabendo que tem pelúcias. Então, ano passado, lembra que você me perguntou, quais são os seus planos? Eu falei, olha, Tomatube pra mim é a menina dos meus olhos, porque é a marca da minha família. E eu gosto, eu ia falar tenho tesão, não sei se pode falar. Eu tenho tesão em fazer isso. Porque eu gosto, eu sou designer, eu sou publicitário, eu sou marqueteiro. Então, antes de ser qualquer coisa, influenciador, pessoa pública, eu tenho essa veia. Que eu trabalho com isso desde os meus 13 anos. Muita gente não sabe, eu sou formado em design, eu sou formado em comunicação, eu tenho especialização em branding. Então, é o que eu gosto de fazer. Então, Tomatube, pra mim, é o meu projeto, é a minha marca, é o meu projeto, assim, pessoal, porque envolve a minha família, e é onde eu boto toda a minha energia e meu dinheiro também. Tudo que eu ganho de publicidade e tudo mais, eu boto a minha empresa pra fazer com que eu imagino que eu quero que ela fique, né, muito grande, assim. Eu quero ter
Uma marca realmente pra eu ter 60 anos e tá lá na cadeira de presidência lá, tipo, comandando e feliz da vida. E sendo um Eu não quero- sucesso. E sendo um sucesso. Então, tipo, e a gente decidiu isso juntos, que, tipo, nossa marca tá ganhando forma. Então a gente precisa agora realmente estruturar ela. Então, no passado, foi esse processo de estruturação que quando eu conversei com você, eu lembro que você me perguntou, eu falei assim, eu vou focar na minha marca agora e vamos estruturar ela. E esse ano é o momento que, depois do processo de estruturação, a gente tá colocando na rua. Então a gente lançou agora as nossas pelúcias no Brasil inteiro, nas lojas com a Cria Amigos. E foi um grande sucesso. A gente tem 1 mês e meio. Em 1 mês, a gente acabou com 70% do estoque do Brasil inteiro. Caraca. Teve que mandar fazer mais. Ó, a Valentinha, que é a personagem autista que virou pelúcia, e o Juanito, que é o porquinho, esgotaram. Que legal. Isso não em todas as lojas, tem mandando fazer mais. Então isso pra gente foi, em 1 mês, praticamente esgotar o nosso estoque nível Brasil. São 70 lojas Cria Amigos que a gente colocou. Então, assim, já é, tipo, pra mim, uma conquista muito grande, né? E a gente, se você for pensar, desde que fez a virada da marca ali, porque a marca ela tem 2 anos, mas a virada mesmo, que teve personagens, música lá, tudo isso, tem 1 ano só, que a gente lançou no aniversário de 1 ano da Lua. Sim. Então, para um ano de uma marca, é muito pouco para uma marca. E a gente já chegar... esses números, pra né? esses números, pra gente chegar nisso, então eu fico muito feliz. Mas é resultado disso, a gente focou, a gente estruturou, a gente faz com muito, acho que muito amor também, a gente faz como se fosse, não, a gente faz para os nossos filhos, né? Porque a gente vive a paternidade e maternidade com as crianças ali, então isso envolve muito. Então, a Vi, por outro lado, é da websérie. Sim. Mas ela veio disso. Já fez trabalhos audiovisuais. Exatamente, é o que ela ama, e ela falou assim, cara, quero voltar. Eu quero voltar a fazer minha websérie. Eu acho que, tipo, o meu público pede, né? As pessoas que acompanharam desde aquela época lá, e virou o projeto da vida dela. E ela falou assim, não, mas então eu vou juntar os dois. Vamos pegar e vamos transformar a Tomatube no live action, onde eu volto com a minha websérie. Então ela tá na série também, ela tá atuando, ela é pro Júlia e tudo mais. Nós gravamos agora, fizemos uma parceria incrível com a Galeria, que é uma produtora internacional. Caraca. Responsável por grandes sucessos, Netflix e tudo mais. Então não dá pra contar ainda os planos que a gente tem com live action, porque é um projeto que, enfim, não dá pra contar. Ainda tá em processo, mas... o que a gente pode falar é isso. Nós já gravamos. Que legal. E ficou muito legal. As imagens, tá tudo muito lindo. Tem um propósito, tem uma história muito interessante, que também a gente não pode contar mais o que vai acontecer. Mas o pós dele, quando estiver pronto, é uma coisa muito legal, que a gente tá muito animado. Mas tá no processo, não pode contar ainda. E aí, então é um projeto que a gente tá muito, muito envolvido, muito feliz, entendeu? Paralelo a isso, nós temos os shows acontecendo no Brasil inteiro. Então a gente incorporou os shows, vai lançar mais um álbum, tem mais animação vindo. Então tem muitos projetos com o Tomatube acontecendo ao mesmo tempo, que é o amor da nossa vida, né? A Vi por si só, tipo assim, eu lembro que no começo do ano ela falou assim, a gente faz um vídeo todo final do ano, tipo, metas para pro ano seguinte. Ela já fazia isso solteira, a gente casou, começamos a fazer juntos. E eu lembro que ela falou assim, eu só quero ser mãe esse ano. Ela tinha acabado de passar pelo que aconteceu com o Ravi, então ela não queria absolutamente nada. Sim. Eu só quero ser mãe, eu não quero trabalhar, esse ano você que vai trabalhar, tá? Eu vou ficar aqui cuidando. Eu só quero ser mãe. Aí corta pra metade do ano. Ela tem 2 grandes projetos, mas isso aí eu não tô... Quer dizer, eu tô ouvindo mais ou menos. Mas tem um projeto que é só dela. Então, um projeto enorme também, que vem pro final do ano, que ela não falou absolutamente nada, tá no segredo ainda. Mas é um projeto que ela também colocou muita energia, que às vezes as pessoas veem a gente, tipo, estão sumidos, mas a gente tá fazendo muita coisa por trás, que tudo demora muito tempo. Vocês estão planejando pra depois contar, porque tudo isso, porque eu acho que também da forma que tanto eu e a Vi, a gente gosta de fazer isso. Vamos fazer uma coisa estruturada. Não vamos saindo, tipo, na pressa, assim. Eu prefiro, às vezes, segurar um pouco pra gente fazer algo realmente... Porque BabyTube, na época a gente lançou o Tomatube, que era BabyTube, a gente fez assim, pá! E aí o negócio foi ganhando peso, depois eu tive que voltar, tive que primeiro gastar muito pra consertar o boomzão. O boom, assim, que, tipo, não estruturei. Entendeu? Então, ainda estamos no processo. E, enfim, bastante coisa acontecendo. Gente, vocês viram que a gente vai ter que marcar uma próxima entrevista, tá? Porque, real, é muito legal ver
o quanto a vida vai mudando pra melhor, o quanto vocês estão colhendo frutos lindíssimos. Eu acho que são frutos tanto da paternidade, né? Porque Turma Tube veio por conta dessa veia de vocês de estarem ali com crianças e tudo mais, quanto da parceria de vocês, que só vem aumentando. Então, eu tenho que parabenizar de verdade. Eli, eu sempre falo isso pra você, né? O homem que você é, o homem que você se tornou, o homem que você está se tornando ainda melhor. Cada entrevista que a gente tem são mudanças muito lindas de ver. Então, parabéns, de verdade. Eu fico muito feliz. Eu fico até arrepiado, eu fico feliz. E eu fico feliz também com o meu processo, sabia? Porque… É de se orgulhar mesmo. Porque, tipo, eu nunca me imaginei nesse lugar. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Quando a gente descobriu que eu ia ser pai, eu falei… eu vou ser… E as pessoas, a internet falava, ele vai ser um péssimo pai. E o pior que eu concordava, eu falei… Pagaram com a língua, viu, galera? Mas eu entendo eles, porque o corte que eles tinham de mim, eles tinham um corte do Big Brother. Eu falando, eu não quero ser pai, eu odeio criança. No castigo do monstro, não, isso não vai acontecer nunca. Deus me livre ser pai. E era isso que eu achava. E aí, quando veio, eu falei, vou ser pai. E agora? Mas eu falei assim, eu não vou ser um péssimo pai. Eu vou me esforçar pra dar o melhor de mim. Então, quando eu vejo todo, eu me orgulho mesmo. Porque primeiro que eu não disponibilizei, mas eu aceitei essa missão, né? Estava disponível para ser transformado pela paternidade, sabe? E hoje eu me vejo no lugar, olha assim, não que eu tenha, não, ele é de antigamente, não me representa. Não, ele me representa. Sim. Porque fez parte, eu era daquele jeito. Era uma fase sua, E eu acho muito bonito quando a gente vê uma pessoa assim e vê essas mudanças, porque isso é amadurecimento, isso mostra que a pessoa tá buscando evoluir. E ser humano é isso, né? A gente é de um jeito ontem e hoje. A gente gosta de azul aqui, mas hoje já gosta de rosa, amanhã já gosta de laranja. E é legal essas mudanças, porque mostra que você tá num lugar, não tá num lugar comum. Exato. E você tá toda hora tentando buscar uma evolução. Né? Exatamente. Tá sempre ali evoluindo com toda Exatamente. certeza. E os meus filhos, se eu pudesse, eu queria ter. Eu falei pra mim, tem mais um quarto lá em casa, podia ter mais um agora. Só que agora não vai rolar, tá, gente? Porque o Eli fez a cirurgia, se tiver que rolar, vai ser adoção. Vai ser adoção, eu fiz a vasectomia. Eu fiz a vasectomia por livre e espontânea pressão da minha mulher, que ela falou assim, olha, eu vou fazer uma lipo agora. Você só vai tocar em mim agora. Se eu fizer a lipo e engravidar, você não sabe o problema que eu vou te arrumar pra você, que a culpa vai ser sua. Ou seja, aqueles namorinhos depois, 9 horas de amor que tinha, que eu lembro que você contou, não tá rolando tanto mais. Não, aí ela pegou e falou assim, olha só, pra gente voltar a ter uma vida saudável, assim, íntima de casal. Ou você vai na vasectomia, ou vai ser só preservativo. Eu falei, caraca, 35 anos, casado pra vida. Falei, Vitória, tipo, mano, é sacanagem, né? Não, mas tem que usar. Mas eu falei, eu prefiro a vasectomia, então. Melhor. Então vamos lá, a vasectomia. Porque ela colocou o DIU, mas não deu certo com o DIU. A gente, antes da vasectomia, nós até tentamos o DIU. Outros métodos contraceptivos. Outros métodos. Só que, tipo, o corpo dela não deu certo. Então ela tá tendo muitas… Eu nem sei se a palavra certa é complicação, mas tipo, não adaptou. Já tem meses que ela colocou logo depois que o Ravi nasceu, em janeiro. Então a gente tá agora em agosto e até hoje o corpo dela não se adaptou. Ela tem várias questões ali. E aí também não acho justo, né? Tipo, a gente tentou de um jeito com ela, né? Colocar ali, não deu certo. Eu falei, então vamos agora, então vamos embora. E aí fez a vasectomia. Foi. Ou seja, certo. O próximo bebê vai ser a adoção, que eu acho incrível. Você já falou que você tem essa vontade. Mas Ravi e Lua estão aí pra fazer a nossa alegria. Já temos um casalzinho, né? Amo. Tipo, a coisa mais gostosa. E é verdade, mas eu fiquei pensando, se vir mais um, eu não tenho nem onde colocar. Porque a Vitória, ela não tem educação pra mala. Não vai dar pra viajar, entendeu? É verdade, você tem esse problema com mala. Não, ela não tem educação. Toda viagem, a gente tem um story do Eli mostrando ali… É uma mudança. Toda viagem é uma mudança, né? Sim. Vocês fazem uma mudança ali de roupas. Mas ok. Então, eu acho inacreditável. Pra mim, aquilo é uma coisa… Eu sou mochileiro, né? E o que mochileiro é? Eu viajo bem compacto, né? O mundo inteiro. Eu fui pra tudo, eu fui 46, 40, sei lá quantos países. E aí, tipo, eu ia com uma… Eu nem despachava mala, mano. Eu sobrevivia 2 meses com uma mochilinha aqui nas costas, tava tudo bem. E aí veio minha mulher com 3 malas, 32 quilos só pra ela. Ai, mais 2 pra Lua, mais 2 pro Ravinho. Eu falei, meu Deus, não dá. vamos manter nos 2, tá tudo ótimo. Eli, eu quero muito te agradecer, de verdade. Por mim, eu ficaria aqui conversando com você o dia inteiro. É muito bom sempre te encontrar. Muito obrigado, eu que agradeço. Ainda mais nessa nova fase sua, da sua vida. Conte sempre com a gente também.
com Turma Tube vindo com novidades por aí. E agora você aqui, uma coisa pessoal, como uma irmã em Cristo, porque eu acho que quando a gente tem, né, esse algo em comum, Deus une muito. E Deus une muito propósitos, eu acredito muito nisso. Então, que bom mesmo que agora você teve esse encontro, que você tem Deus, né, na sua vida presente ali, com comunhão com os seus filhos. E parabéns mais uma vez pelo pai, pelo marido, pela pessoa que você é e que vem se tornando a cada dia. Muito obrigado. Eu que agradeço sempre estar com você. E agradeço não só você, mas toda a equipe, sempre com muito carinho e cuidado comigo, com minha família, com os meus filhos. Quando vocês vão lá em casa, a gente faz as fotos e tudo mais. E a gente vê, tipo, que às vezes, a gente sabe como é um set, às vezes é muito correria. E toda vez que eles estão envolvidos, vocês têm toda a paciência, que às vezes a Lu não quer fazer foto, às vezes o Ravi tá chorando, que foi a última vez, né? E, tipo, não, vamos esperar no tempo deles. Isso é muito legal, porque, tipo, a gente sabe que nos bastidores, geralmente vai, faz a foto, é tudo marcado. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir outra coisa, eu tenho que decupar o negócio. E sempre com muito cuidado, muito carinho com a minha família. Então eu que agradeço sempre. É um prazer de verdade. Volte sempre. E você sabe que o início da minha primeira viagem com a Vi foi lá. É verdade, gente. Campos do Jordão. Caras Inverno. Eu vou pegar 2022. Esse conteúdo e vou colocar aqui no insert. Eu sempre falo, gente, a Lua foi feita em Campos. E naquela época você fez aquela pergunta assim, você primeiro... ela queria polêmica naquela época. Ela pergunta primeiro pra Vi e aí o pedido de namoro. Aí a Vi responde. Foi mesmo. E ela não me contou a resposta da Vi. Aí foi entrevista comigo. E o pedido de namoro? E na hora as duas respostas eram totalmente incompatíveis. Porque a Vi falou assim, não, a gente já tá namorando ali. Não, a gente tá se conhecendo. Aí eu falei assim, gente, vai dar ruim aqui nesse negócio, hein? Já temos as aspas. Mas que legal, viu? Eu estou desde o começo. Tá mesmo, gente, desde o começo. Eu falo que eu sou quase a madrinha deles, assim. Eu sou uma cupida, praticamente. Você tava literalmente desde o começo com a gente lá. Fico muito feliz de acompanhar isso. E ano que vem te espero, então, aqui de novo. Combinado. Deixa eu marcar ele na agenda aí, marcado, tá, gente? Próximo Dia dos Pais, ele tá aqui comigo de novo. Não, mentira, antes você volta. Por favor, volta, por favor. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Deixa o Instagram pro pessoal continuar seguindo, curtindo. @Elias. Eu vou deixar o da Turma Tube também. Por favor. Turma Tube. É isso, gente. Segue a gente lá. Segue lá, segue Turma Tube, segue o Eli. E segue também @CarasBrasil, @CarasTV, que a gente vai estar trazendo muita entrevista legal, porque eu amei. Eu amo sempre conversar com você, Eli. Obrigado. Eu também adoro estar aqui. Gente, um beijo. Beijo. Tchau, tchau.